Salve, galera! Como vai? Tudo bem? Começa a partir de agora o podcast Mundo Empresarial. Pois é, mais um episódio inédito, recheado de boas histórias e insights valiosíssimos que vale a pena conferir, tá bom? Vem com a gente, o programa está começando. Vamos apresentar já o convidado de hoje. Tenho certeza que você vai gostar. Antes de mais nada, já te convido para se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo, deixa o seu like aí, ative o sininho de notificações. Já são quase 140 mil inscritos aqui no canal no YouTube. Grande audiência. Muito obrigado. Você que já é inscrito ou você que chega hoje pela primeira vez, que essa seja a primeira de muitas. Visite, fique à vontade para conferir esse e outros conteúdos, tá bom? Podcast Mundo Empresarial que tem o apoio, o patrocínio da Print, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas e que falaremos mais dela ao longo do programa. Bom, hora de apresentar esse convidado especial lá de Santa Bárbara do Oeste. Ele é paulistano, né, mas vive atualmente em Santa Bárbara do Oeste, região metropolitana de Campinas, e está por aqui para bater um papo, compartilhar um pouco da tua experiência à frente da Ledev Digital. Aqui comigo, o Lucas Estevam. Como vai? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, tudo certo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso. Já estivemos lá, nossa equipe, né, de reportagem já esteve no teu escritório lá em Americana. Isso. E agora é a vez de você conhecer aqui o nosso estúdio, compartilhar um pouco mais dessa história à frente da Ledev Digital, que é uma agência de marketing, mas com uma veia muito forte na área de tecnologia. Vocês que trabalham no desenvolvimento web, não é isso, Lucas? Isso, exatamente. A gente tem essa influência muito grande, gosta muito, a equipe é muito engajada com essa parte de tecnologia. Eu tenho alguns desenvolvedores que são bem viciados em IA. Estou aproveitando bastante essas mudanças, o pessoal que gosta de estar acompanhando cada trend que tem. E sim, é realmente algo que faz muito parte da empresa. Que legal. E é uma história que começou lá em 2017. Foi, em 2017, no meu quarto, na casa dos meus pais. Foi onde começou o Ledev. Bacana. Mas eu gostaria que você contasse um pouco da vida do Lucas Estevam, que é um formado na área de marketing, no marketing, né? Isso. Como é que tudo começou? Bom, eu sou filho de publicitário, como eu comentei até na entrevista que eu tinha feito para vocês. Meu pai está na área há 36 anos e ele foi responsável por apresentar isso pra gente, né? Eu falo porque meu irmão é publicitário. Ah, bacana. Meu irmão acabou se formando também nessa parte. Ele foi mais para a parte da comunicação e eu, dentro do segmento, acabei conhecendo a parte de tecnologia. Inclusive, antes de formar a Ledev, na época que eu ainda trabalhava nas agências, a última agência que eu trabalhei era uma agência que tinha essa parte do digital, né? Eu fui muito de projetos mais tradicionais, ou seja, agência que trabalhava com rádio, que tinha toda essa parte off, né, também. Meu primeiro estágio foi na época da Money Low e não sei se ela ainda existe, né? Mas foi nessa época, era uma agência que tinha essa parte do off, né? E o último trabalho já era muito dentro do digital. E lá eu conheci essa parte que envolvia o desenvolvimento web e como ele fazia parte do marketing, né? Que envolve tanto essa parte da construções de página, como integração com sistemas, ou até construção de aplicação para poder garantir algumas funcionalidades específicas. Foi onde eu acabei conhecendo. E aí me apaixonei e resolvi começar a estudar, tirar a certificação de tecnologias específicas e tô aí até hoje. E foi ali que o mosquitinho do digital lhe picou e... Foi, e aí continua até hoje. Que bacana. E depois de toda essa experiência na área publicitária, enfim, com essas agências, você decidiu ter a tua agência. Foi. Começou com uma prestação, acho que como começa para todo mundo, né? Uma prestação de serviço simples, né? Eu era sozinho no começo, o que é bem normal. Aí foi ganhando confiança de alguns clientes, né? É um projeto bem interessante que eu apresentava na época. Já fazia muita produção de copy, conteúdo, muito focado em marketing mesmo, até no começo. Tá. E aí depois foi entrando mais a parte do web. Eu ainda estava estudando na época, né? Como eu falei, minha formação é de marketing. Fui, né, picado ali pelo bichinho da tecnologia, tirei minhas certificações e aí comecei a envolver para o mercado. Começou de uma forma assim muito tranquila e a partir do 3º, 4º ano que a gente começou
teve a oportunidade de uma grande virada de chave na história da empresa. Bacana, e a gente vai falar sobre essa virada de chave, que teve uma empresa-chave que fez, de fato, essa transição Ser e que possível, veio para ficar, né? Exato, exatamente. Bacana. E hoje a Ledev Digital trabalha aí com um serviço, né? Oferece os serviços de social media, tráfego pago, desenvolvimento web. Fala um pouco desse leque, desse portfólio de produtos que vocês desenvolvem. Não, vamos começar pelos que saem até um pouco, vamos dizer, que até onde é a veia da empresa que a gente fala, né? Da parte de tecnologia. O tráfego pago, eu acho que o gerenciamento de campanhas, ele é muito importante para você garantir o melhor resultado para o seu cliente quando a gente fala de lead qualificado, tá? Isso é algo extremamente crucial e a gente gosta de ser transparente nos dados. Infelizmente, é um mercado muito poluído, o mercado de agências de marketing. Infelizmente, ele é poluído, ele é um mercado que é um desconforto para algumas pessoas, tem bastante gente que já foi traumatizado, né, por algumas agências. Inclusive, a gente lida com esse tipo de coisa no dia a dia, quando vai conhecer novos clientes, não tem jeito. E eu preciso passar por todo um processo de desenvolvimento de confiança para que, de fato, eu possa apresentar o trabalho, né? E por isso que a gente gosta de ser transparente nos dados, porque você capturar as informações, mostrar para o cliente o resultado, o que está convertendo, como está convertendo, todo aquele papel de relatoria, isso tudo é muito crucial. Infelizmente, não é bem feito por muita gente no mercado, que faz com que a gente tenha que criar todo esse processo para apresentar segurança antes mesmo de conseguir falar sobre o produto. Né? Então, o trabalho de tráfego pago, ele gira em torno disso, né? De você trazer leads capacitados para o seu cliente. Ele é muito direto ao ponto, mas principalmente, que é onde eu gosto de trabalhar, é essa parte da segurança de relatoria para o cliente acompanhar o que está acontecendo. Aí a gestão de rede social hoje não tem jeito, né? Você precisa colocar um rosto na marca. Não dá só para você criar uma logo, criar algumas coisas estáticas, você tem que ter um rosto. Então, você programar shooting, a gente tem ótimos parceiros, inclusive, que faz essa parte de produção, a captura de imagem no escritório do cliente, ou até mesmo cria ali alguns manifestos com ele, para que a gente possa estar gerenciando esse catálogo de postagem e tirar dali o melhor proveito que a gente consegue, que é essa parte de social media, né? Então, é algo que a gente tem dentro da empresa e, de forma muito importante, a gente trabalha em conjunto com algumas produtoras que só fazem essa parte do vídeo, né? Ou a produção do material bruto, né? E a gente ajuda a gerenciar com desenvolvimento de roteiro, para onde que a gente vai comunicar e como, qual que é o melhor processo, enfim, toda aquela parte que envolve o marketing e o desenvolvimento de marca, né? E aí, o desenvolvimento, a solução web, né, até que eu gosto de falar, nessa parte de soluções digitais, que é, como eu estava dizendo para você, é o foco da empresa de certa forma, né? Porque acabou se tornando a nossa veia mais forte, né? Não quero tirar os outros da conta, a gente trabalha com a outra parte também, mas esse é o que destacou a Ledev, de fato, né? Que justamente o que fez com que isso se tornasse possível e até o que fez com que fosse o destaque de fato é essa nossa capacidade de gerar soluções curadas para o cliente, né? Ou seja, a pessoa me vem com um problema e fala assim, olha, eu não sei como resolver isso. Eu vou no mercado, eu não encontro no mercado uma solução pronta para eu resolver isso. E quando eu encontro, é muito caro, que não justifica para mim estar investindo. Eu teria que crescer tantos % para poder comprar aquilo. Você consegue me montar um projeto que vai me solucionar esse problema ou vai me ajudar a gerenciar esse ponto específico? Aí é aí que a gente entra. Bacana. E quais são as principais dores que vocês ouvem dos clientes? Falta de, por exemplo, hoje tem chegado muito integração de inteligência artificial em WhatsApp para oferecer um suporte, um atendimento ali rápido. Sei lá, por exemplo, a pessoa tem, não sei, uma clínica, alguma coisa que ela tem atendimento ativo, né? E ela precisa ali de um suporte rápido e ela quer um atendente que ela possa treinar, só que seja alguém que fique ali o tempo todo disponível e que tenha um processo de filtragem antes de vir para uma pessoa de verdade para oferecer aquele suporte humanizado. Um agente virtual. Exatamente, essa é a palavra. E aí, esse agente tem sido uma grande procura. Isso, desenvolvimento de CRMs específicos para a pessoa ter um gerenciamento melhor.
A parte tradicional de webpage, sites, portais também, catálogo de produto acaba chegando bastante. Eu acho que nessa parte de desenvolvimento para página e presença digital, né, gira muito em torno desse pacote. A gente falando de solução, o que tem aparecido muito pedido é coisa relacionada à implementação de inteligência artificial. Esse daí tá dominando, não tem jeito. Esse não tem jeito, o pessoal pede mesmo. Que legal. Estamos aqui conhecendo, iniciando esse bate-papo, vendo um pouco mais a fundo o trabalho que a Ledev Digital desenvolve. Aí hoje o Lucas Estevam capitaneando, liderando as ações nessa empresa. Ô Lucas, e me conta como que foi o Lucas, deixando um pouco do Lucas, do marketing, a parte publicitária, enfim, o Lucas empreendedor, como é que foi esse início? Nossa, esse é difícil até um pouco de falar, porque tem muita gente que não acredita. Eu acho que eu nunca comecei a minha trajetória no mercado de trabalho pensando que eu queria ser empreendedor, né? Eu queria ter uma oportunidade para me desenvolver no mercado, participar de alguma equipe, crescimento, era muito focado nisso. Mas, como eu disse, o mercado de publicidade, no geral, ele é um mercado muito complicado. Só que ele não é complicado só na parte do cliente, ele é complicado na parte do funcionário também, de quem trabalha lá dentro. Ele é muito complicado nisso. E aí, eu sentia que eu não conseguia me estabilizar de jeito nenhum. As empresas sempre te deixavam muito pouco de tempo, eu não tinha treinamento, te jogavam no mundo assim e você tipo se vira. Tanto que hoje eu procuro fazer o contrário na Ledev. Eu até comentei com você. Com os seus colaboradores. Isso, que a gente vai falar um pouco dessa parte da formação de pessoas, né? E o motivo é por causa dessa história triste, porque eu não tive isso quando eu entrei. Eu sentia muita falta disso. Você não tem preparo. Ninguém... É muito difícil as pessoas te prepararem nesse segmento. Isso... Tô falando de 2014, 2015, 2013, ali quando eu tava entrando. Espero que hoje esteja diferente, mas acho difícil. Acho que ainda deve estar trafegando um pouco nessa mesma linha, né? E aí, eu falei, olha, um dia, quando perdi meu último trabalho, eu voltei chorando pra casa, liguei pra minha namorada, hoje é minha esposa. Falei pra ela, cara, eu não aguento mais, assim, passar por isso, já não sei quantas empresas diferentes que eu tava vivendo esse negócio. E eu tinha, na internet, assim, feito uma conta despretensiosamente num site de freelancer. Muito despretensiosamente, né? E falei, cara, eu queria uma renda extra. Porque eu, na época, tinha um salário de assistente, né? Queria tirar uma renda extra. Sim. E aí começou fechei um primeiro trabalho ali, eu acho que era R$100, uma coisa assim, que era um trabalho muito simples também. E começou a aparecer gente interessada a querer comprar esse tipo de coisa. Copyright comigo, bastante conteúdo vendia na época e coisa para rede social, né? Que era o que eu fazia nas agências. Eu saí de lá mexendo com isso. Ainda não tinha essa parte do web, né? Tava nascendo isso daí ainda. E eu falei, acho que eu vou ficar prestando serviço. Gostei, conversei com meus pais, não foi muito bem aceito no começo, obviamente. Afinal, ninguém nunca tinha feito aquilo que eu tinha feito, ainda mais daquele jeito. E eu lembro que eu pedia pra Deus, assim, falar, cara, eu quero trabalhar de casa, porque o ambiente corporativo eu não me sentia à vontade, até por conta de toda essa... Como é que era, né? Aquele clima de competição. Eu nunca senti muita vontade com isso. E eu acho que muita gente não se sente, né? E... Eu lembro eu queria muito. E aí deu certo, eu apresentei a ideia. No primeiro ano, eu comecei a conseguir me estabilizar. Tudo que eu não conseguia atingir com aquelas empresas que eu estava tentando trabalhar, eu consegui prestando serviço sozinho, né? Bacana. E aí, bom, passou 2, 3 anos, as coisas foram crescendo. E foi quando chegou a necessidade, eu sentei com a minha esposa, né, na época a gente ainda estava namorando. Falei para ela, eu acho que agora eu tenho que virar uma empresa. Porque não dá mais só para, continuar prestando... Não é mais só centralizado em mim, entendeu? Sim. Porque a demanda está crescendo, você começa a ter outras responsabilidades. Por exemplo, eu preciso entender como que faz essa parte tributária, eu preciso entender estratégia de posicionamento, como que eu abordo o cliente. Não dá para você fazer produção de material enquanto lida com isso. Sim, Eu atingi esse estágio, né? De como que eu vou resolver esses problemas, sabe? E, bom, foi muito natural.
Eu nunca tive esse sonho, essa vontade, assim, de, eu quero ser empreendedor porque eu acho chique. Foi uma coisa que aconteceu e eu sou muito grato porque mudou a minha vida, sabe? E eu quero trazer tudo aquilo que eu não tive durante o meu processo de desenvolvimento como funcionário, eu procuro trazer para as pessoas que trabalham para mim. Que legal, que todo legal. Esse treinamento, sabe? Que eu não tive, que eu senti falta. Super importante. E hoje a Ledev Digital cuida da imagem, do marketing, essa parte do desenvolvimento web aí de pelo menos 30 marcas. A gente... Isso, ativo, né? Ativos. Mas já ao longo desses... Ao longo da história tem bastante tempo. Desde 2017 já passaram muitas outras. Já passaram muitas coisas. Ativo é isso. A gente tem um grande cliente que, obviamente, tem bastante coisa que vem dele, mas a gente tem outros parceiros que também trazem outras marcas que somam. Mais ou menos entre 30 e 40 marcas ativas hoje. Legal. E fala um pouco do seu time de profissionais, porque até então era você e tua esposa, tua namorada, hoje tua esposa, que realizavam as tarefas, enfim, as coisas lá. Atender cliente, criar, enfim, tudo mais. Hoje você conta já com um time mais robusto para te auxiliar nessas outras coisas, enquanto você toma conta de outros setores. Negócio, né? Você acaba assumindo a cadeira de diretor, tem que subir para essa parte para resolver o negócio, até para cuidar do trabalho deles e que eles tenham qualidade, né? Durante ali, qualidade de vida enquanto trabalham, né? Então... Opa, acho que eu bati assim. Imagina, tranquilo, tá tranquilo. É bom que não tem jeito, é ao vivo, vai tudo nessa, junto. Isso. Tranquilo. Enfim, a gente... Bom, como eu falei até... Eu gosto de comentar isso com as pessoas, né? A gente cria os nossos próprios colaboradores, porque é um produto muito específico, então não consigo encontrar gente pronta. E para mim é um grande orgulho ver o crescimento deles, porque eles entraram como aprendizes. Hoje eu tenho gente que ainda tem gente que está começando, né? Mas eu tenho gente que está comigo já há mais de 3 anos, então ver esse crescimento pessoal deles. Então, poxa, a pessoa morava com os pais, aí hoje tem a própria casa, as formações, a capacidade do que ele consegue fazer, do que consegue te ajudar. Sim. Isso para mim é um motivo de orgulho muito grande. E foi aí que eu ganhei essa paixão de formar pessoas, porque você vê esse crescimento, para mim não tem preço. Eu acho que é melhor às vezes até do que conquistar um cliente novo, sabe? Um contrato que é instigante, que vai te trazer oportunidade de trabalhar com tecnologias novas. Você conseguir pegar uma pessoa, desenvolver ela e perceber que ela é uma peça fundamental dentro do time hoje. Bacana. E assim, o time da Ledev Digital, ele é composto por profissionais, por que tipo de profissional? São desenvolvedores web? Sim, a gente tem os desenvolvedores, a gente tem o pessoal, tradicional do administrativo, né? Designers, planejamento também é importante, mas em sua grande maioria, até pela demanda do que a gente faz, eles são desenvolvedores. Que é diferente de programador, muita gente não sabe disso, tá? O desenvolvedor, ele pensa em solução, o programador segue receita. Então, quem não sabe a diferença tá aí, né? Que bacana. Bom, e a Ledev Digital hoje, ela é uma parceira de muitas agências de marketing. Então, pode falar, mas como assim? Se estranho, a Ledev é uma agência de marketing, ela presta serviço para o concorrente? Será que, de repente, não seria um concorrente, mas sim um parceiro? É isso, Lucas? Muita gente me faz essa pergunta, é uma coisa muito engraçada, porque assim, esse ramo tem a tendência do pessoal se ajudar e se conhecer e entender o que cada um faz de melhor. Eu acho que tem isso no ramo de marketing, né? Não tem como dizer algo diferente. Eu sempre senti isso nesse ramo. E tem muita agência que ela precisa apresentar no pacote do cliente, ela precisa oferecer, por exemplo, uma landing page, porque vai gerar uma campanha de leads, ela precisa acumular tráfego, e ela quer ter o melhor possível para aquilo. Só que ela não tem essa expertise. E muitas vezes acaba tendo situações onde a pessoa se sente constrangida, porque precisa entrar numa reunião com um gerente de cloud do cliente, com alguém do TI do cliente, e ela não consegue entregar o que ela precisa. Falta explicação, falta conhecimento, e a gente entra justamente para dar esse suporte. Para que a pessoa possa se especializar naquilo que ela gosta de fazer, na onde ela tem esse know-how, e a gente cobre essa parte da tecnologia para eles. E isso se tornou muito comum porque é um produto que eles valorizam muito, sabe?
Às vezes até difícil eu encontrar no cliente final o mesmo grau de valorização que eu tenho numa agência de marketing digital. Porque a pessoa, ela sabe como usar e ela sabe que ela precisa daquilo. Diferente, às vezes, do cliente que acha que nem precisa de marketing. A gente encontra muito assim. Eu não preciso. Eu acho que eu tô vendendo aqui, meus clientes, tá tudo certo. Eu não vou precisar disso, não vou precisar... Aí, quando chega o momento onde ele vê a necessidade... Cara, eu escutei tanto isso. Quando chega o momento de ele ver a necessidade, aí que as coisas começam a mudar. Mas a agência de marketing, ela sabe da preocupação, do que fazer com aquilo. Então, não teve jeito. A gente acabou criando um relacionamento muito bom e que fica num braço da empresa que acaba sendo dedicado para eles, que é essa parte da tecnologia. E o interessante é que vocês falam a mesma língua, vamos dizer assim. Sim. Os dois as duas empresas, embora concorrentes, mas ao mesmo tempo parceiras, falam a mesma língua e se entendem sobre aquele assunto, né? De repente, aquela empresa ela não domina essa área digital, mas enquanto a Ledev Digital entende, né? Então, você tá lá dando um suporte. Exatamente. É muito mais fácil, por exemplo, auditoria de SEO. Você vai conversar disso com o cliente final, às vezes é complicado, porque às vezes o cliente nem tem alguém de marketing com esse conhecimento. Aí como é que você vai explicar isso? Agora eu vou conversar de auditoria de SEO. Com o time de marketing de uma agência, é muito mais fácil, flui muito melhor. Eles já têm os clientes que precisam, já tem os projetos onde eles querem implementar, já vira parte de um pacote maior que eles vão oferecer. Então, acaba sendo uma parceria perfeita, né? A gente, basicamente, seria uma software house deles, no caso. Bacana. Bom, e a história começou lá em 2017, você atendendo no quarto da tua casa, né? E até então, você percebeu que daí, um pouco depois havia necessidade de se profissionalizar, se tornar uma empresa. Mas teve uma virada de chave. Porque até então você já atendia, já tinha uma carteira de clientes, fazendo pura e simplesmente o trabalho de uma agência de marketing. Certo. Mas daí, quando que houve aquela virada de chave para se transformar uma agência de marketing digital, uma desenvolvedora web, enfim, para um serviço mais amplo e mais robusto? Cara, eu já estava muito bem nessa plataforma que eu trabalhava. Cheguei a bater top 1 do Brasil na época, inclusive. Eu era muito ativo lá. E eu não sei, eu tenho essa coisa dentro de mim. Eu gosto de ajudar as pessoas também nesse segmento. Não sei se isso é algo muito comum, mas eu gosto de fazer. Né? O que acontece? Eu conheci um cliente naquela época que me pediu um trabalho e era uma mulher e ela falou assim pra mim, falou assim, eu queria fazer uma coisa, aqui eu tenho uma empresa de marketing, já naquela época já pegava esse tipo de gente, né? Eu tenho uma empresa aqui de digital, de marketing, eu tô fazendo comunicação desse cliente, eu precisava disso aqui, de um projeto web, ela tava procurando. E beleza, conversei, sentei, passei orçamento, eu sempre fazia reunião, inclusive era um diferencial absurdo, porque eu via que muita gente queria resolver tudo no WhatsApp com os clientes que chegavam, né? Eu gostava de sentar, me apresentar, conhecer o projeto da pessoa, e não só simplesmente querer passar orçamento, se não contratar, beleza, eu vou pro próximo, né? Nessa conversa, nesse olho no olho que fideliza, né? Que fideliza, até que acaba gerando conexão. Que deixa a experiência mais confortável para todo mundo, sabe? E aí, bom, sentei, conversei o projeto com ela e assim, desapareceu. Ficou uns 6 meses assim, sumida. E tudo bem, acontece mesmo. A gente que tá vendendo no mercado sabe que, bom, não é todo cliente que você vai, né, conversar e vender ali na hora. Beleza. Ela sumiu e aí voltou depois de um tempo. Com esse projeto de novo, eu fiz o planejamento, fiz ali o wireframe para ela. Na época eu ainda produzia, né? Então, foi uns 5 anos atrás, eu ainda produzia naquela época. Hoje eu tô mais na parte do negócio, mas naquela época eu ainda produzia. E aí, bom, eu fiz todo o planejamento para ela, isso tudo sem fechar contrato, sem receber nada. Por isso que eu falo dessa parte da ajuda. Eu tava produzindo já, falei assim, não, vou fazer aqui, a gente apresenta, tal. Aí ela, senta na reunião comigo, porque eu sempre consegui vender confiança para as pessoas, né? Então eu falava, senta na reunião comigo pra você me ajudar a explicar. E era um cliente, acho que ele tinha um camarote no Allianz Parque, né? E aí era para fazer a comunicação desse camarote. Né? Falei, tá bom, beleza. Ela sempre foi muito envolvida com essa parte do turismo. E eu sentei na reunião, já tinha coisa feita, coisa sendo produzida, e nem contrato assinado eu tinha. Não tinha nenhuma promessa de pagamento ainda. Falei, tá bom, beleza, fizemos tudo. E aí não deu certo e essa mulher sumiu de novo. Sumiu de novo.
Aí eu falei, tá, tudo bem. Tô bem, tô tranquilo, tô com trabalho, tá tudo certo, né? Mas aí, passou um tempo, eu acho que isso foi em março, ela assumiu, em outubro de 2021, ela veio me procurar, falou assim, olha, eu sumi porque eu arrumei um emprego. Ela fechou a agência que ela tava, o trabalho que ela tava, falou, arrumei um emprego. E aí, tô fazendo tal coisa, tô aqui no marketing de um cliente que eu não posso falar o nome, eu já... Tá. Ela falou assim, ela falou isso pra mim, eu tô contando a história certa, eu vou falar o momento. Ela falou, não posso falar o nome, porque ainda não lançou no mercado, eles acabaram de fechar a compra, né? Então, não posso falar ainda, a marca ainda tá ficando pronta, e eu queria que você fizesse um site de uma página, assim, pra gente, que a gente precisa pra data tal, vai ter um evento, então... Aí não tem como montar um projeto complexo, né? Então me faz uma página, eu queria saber quanto que você cobra. Aí sentei com ela, aí sentei com outro colega que trabalhava com ela já na época, que inclusive tá até hoje, né, nesse cliente. Aí eu falei, pô, beleza, vamos conversar e fazer aqui. Aí fechei lá, quanto você cobra pra fazer isso aqui? Falei, R$3.000 pra fazer essa página pra vocês. Tá bom. Mesma história, não tinha contrato, não tinha nada, eu já tava produzindo, né? E aí, bom, tinha lá todos os processos que a gente tinha que seguir direitinho para fazer esse item, e eu fiz esse primeiro site. E assim, ela já vinha de uma sequência de ajudas minha antiga, né? E esse cara que trabalhava junto com ela também tinha gostado muito de mim. Aí ela virou para mim e falou assim, quanto custa para comprar sua pauta toda? Eu falei, oi? Como assim? Como assim comprar minha pauta toda? O que isso significa? Ele falou, não, eu quero que você me atenda. Sim. Só eu. Poxa, quanto custa? Exclusividade. Não, literalmente, falou isso. Eu quero que você me atenda, quanto custa? Aí eu falei assim, olha, eu nem sei, porque ninguém nunca comprou assim. Eu vou sentar, fazer uns cálculos pra você e aí eu te mando a proposta, né? Sim. E na época eu tinha 12 clientes em andamento, que eu tinha que produzir, né? Tava trabalhando, normal. Como eu falei, eu tinha assumido, eu continuei com a minha vida. Sim. A Ledev tava nascendo ainda era LE Desenvolvimento Web naquela época, né? Depois que a gente mudou, enxutou o nome e tudo mais. Sim. Mas enfim, aí, bom, eu falei, tá, fiz a proposta, mandei. Ela falou, não, tá aprovado, eu vou comprar. Eu falei, meu Deus do céu. Mas e aí? Como fazer com os outros clientes que a gente atendia? Eu tive que reembolsar todo mundo. Caramba. Eu tive que reembolsar todo mundo. Eu reembolsei, eu conversei com a minha esposa, falei assim, olha, é uma oportunidade muito boa. A pessoa que tá com um relacionamento muito bom comigo, é um cliente fixo, e assim, que queria investir. Então, eu falei pra ela, olha, é um investimento muito legal, e assim, não vai dar. Porque eles já estão querendo congelar pra eles. Então, eu vou ter que reembolsar essa galera, porque não vai ter como. E desenvolvimento web é demorado, tem aprovação, você tem que passar por, às vezes, 2, 3 refações. Eu sabia que não ia ter como. E na época, a gente tava começando. A gente era em 3 na época. Era eu, a minha esposa, que trabalhava comigo na época, e mais um programador. Sim. E aí, a partir dali, a gente foi escalando, né? Evidentemente. Sim. Então, não tinha como. Eu tive que reembolsar 12 projetos. Deixou 12 empresas, né? 12 clientes fixos, né? Pra ficar com apenas uma única empresa, com total exclusividade. Isso. Foi um grande desafio, né? Porque Foi. até então até aquele momento eram as 12 empresas que mantinham a Ledev, né? Isso, tava ali. Eram projetos assim, pontuais, sazonais que eu falo, né? Porque a gente fala que é fixo entre aspas, por quê? O projeto levava 3, 4 meses, aí acabava, tá tudo certo, entrava outra. Sim. Só que era esse fluxo. Aí o cara falou, não, eu quero vocês aqui o ano inteiro, o tempo todo. Pra quando se der algum problema, eu quero ligar, eu quero que a gente esteja fazendo coisa o tempo todo. É isso. Foi uma proposta ousada, né? Assim, você teve você foi corajoso, né? De abrir mão dessas outras empresas para trabalhar com uma única empresa. Aceitar a promessa, né? Falar assim, não, eu vou comprar o que essa pessoa tá me vendendo e acho que vai dar certo, Não foi só pelo dinheiro, sim, mas assim... pelo projeto num todo, pelo projeto num todo, até porque no começo ela falou que queria comprar minha pauta toda, mas eu já tinha minha pauta toda sendo, né, vendida para outras pessoas. Mas eu pensei, a tecnologia que eu posso implementar nesse projeto é diferente e que pode valorizar o meu portfólio. Sim. E ela tá querendo bancar esses processos, né? Porque assim, vem trabalhar aqui, vem cuidar da minha parte de digital. Falei, pá, beleza. E aí, assim que você aceitou o convite, passou a trabalhar com essa empresa, com essa marca? Foi, a gente começou a fazer as coisas para Bifly.
Que é isso em outubro de 2021. Estamos lá até hoje. Cada ano que passa, a gente vem assumindo responsabilidade nova. Então, a gente já passou de vários tipos de vivência, desde do próprio processo de fusão até estabelecimento de protocolo de segurança digital. Então, a gente viveu muita coisa com eles, de diferentes tecnologias. A própria implementação de IA foi uma iniciativa que veio, inclusive, da relação com esse cliente. O pessoal do marketing tinha pensado a respeito disso. Falou assim, queria implementar... O que vocês acham de fazer um projeto para a gente que envolva a adição dessa tecnologia que está todo mundo falando, para que a gente possa ser mais eficiente e ter um reaproveitamento melhor dos componentes que a gente cria, né? Só que daí da Abifly surgiram outras empresas depois? Como que foi? É que assim, a Abifly, ela é uma holding, né? Então ela própria tem esse hábito de recomendar os fornecedores da holding para quem está no guarda-chuva embaixo, por assim dizer. Tá. Né? Então, da Abifly veio toda a parte da Flytour, Qualitours, Navios Promo, Melhor Seguro, Queensbury, é tudo coisa que foi caindo para a gente produzir e tomar conta ao longo desses anos. E aí, no total, a gente tem mais de 20 marcas, 25 marcas, mais ou menos. Poxa, que bacana, que bacana. Foi uma e daí, cadeia. hoje, além desse grupo, né? Tem outros. Você atende outras empresas também. Hoje já existe, Sim. já tem uma flexibilidade para você atender... Isso é até interessante a gente falar. Como é que foi? Porque até então, a negociação inicial era que era exclusividade total da LEDEV Digital. Eles, graças a Deus, nunca pediram assim, vocês não podem vender pro mercado. Só que eu coloquei na minha cabeça, eu quero atender eles e estabelecer um processo legal aqui dentro. Eu fiquei 3 anos só atendendo a Abifly. 3 anos. Em 2023, eu falei assim, olha, eu vou voltar pro mercado. De 2021 até 2023, mais ou menos, meio de 2023, eu tava exclusivo deles. Eu só fazia coisa para eles. Só coisa para eles. Estabeleci todos os processos lá, mudamos um monte de coisa, assumi várias responsabilidades, assumo até hoje, né? E aí a gente falou assim, olha, agora eu quero voltar pro mercado para poder... levar todo esse know-how, toda essa sabedoria, esse conhecimento, essas tecnologias que a gente desenvolveu com esse cliente para outras empresas, né? Para poder... Porque eu tenho um sonho que é muito ambicioso de tornar a web mais navegável, mais interessante de navegar. Obviamente eu não vou conseguir terminar ele, porque a internet não tem dono, mas o legal não é você concluir, o legal é a jornada, né? Sim. É o processo de você tentar fazer. E aí a gente foi muito pro turismo, porque eles são do turismo, então com um case desse é mais fácil de você conversar. Assim, não é fácil, é mais fácil. Ainda é muito difícil você vender marketing, você vender qualquer coisa relacionada à tecnologia, mas a gente, levou para onde a gente tinha o case e acabou conhecendo também nesse processo onde veio não só empresas, por exemplo, a gente tem hoje a LTN Brasil faz parte do case da empresa, mas as próprias agências de marketing que começaram a gente a desenvolver esse relacionamento, porque conheci um fulano para fazer a editoria de SEO de um projeto, e aí apresentava todo o trabalho, ele acabava achando interessante porque não tinha esse braço, e foi desenvolvendo assim. Mas hoje a gente tem coisas assim fora da Abifly, mas é com muito orgulho assim que eu falo que eles foram uma peça muito importante, não só para a LEDEV, mas na minha carreira mesmo. Que bacana. Bom, e além do website que hoje a LEDEV, né, o desenvolvimento de websites que hoje a LEDEV Digital cria, vocês também oferecem toda a infraestrutura, né, para hospedagem e criação de servidor e tudo mais, para manter esses websites no ar. Porque vender só o desenvolvimento web no geral não estava sendo muito satisfatório. Eu sentia que as pessoas não cuidavam direito. E é complexo, né? Porque hoje a gente tem muita facilitação, inclusive um marketing sensacionalista muito grande em cima do desenvolvimento de sites particularmente. O desenvolvimento web ainda é mais protegido, por assim dizer, né? Porque ele abrange criação de sistema, ele abrange criação de plataforma e tudo mais. Mas site é muito, muito assim, banalizado. Demais. Por quê? Às vezes eu tô em casa, como eu sou do segmento, eu sou impactado. E aí eu fico reparando nas propagandas. Como é que as pessoas fazem. Sim. Então, crie seu site em 5 minutos com a inteligência artificial de fulano.
Aí eu falo assim, nossa, cara, não dá, você não vai fazer em 5 minutos. Nem que você conheça a plataforma do fulano, não vai ficar pronto. E eles abordam dessa forma. Então, é muito mesmo banalizado. Muito banalizado. É um marketing desleal. Desleal pra caramba. E assim, eles tratam o produto como se fosse algo que qualquer um consegue fazer hoje em dia. E não é verdade. Assim. Não é verdade. Na primeira coisinha mais complexa que você for tentar pôr, você vai perceber o quanto que faz diferença você ter conhecimento de tecnologia mesmo, pra entender até a engenharia ali de como renderiza as coisas no navegador da pessoa. Porque isso faz diferença, né? Mas enfim... a gente pega esse tipo de coisa e aí eu falei assim, olha, eu me perdi aqui um pouco, qual que era a pergunta? Não, que você, além do website, também a infraestrutura, né, os servidores. Eu adoro esse formato que é ao vivo, aí você se perde e a gente continua, né? Fica tranquilo. É assim que funciona. Inclusive, vocês conseguem uma água depois pra mim? Claro, vamos lá. Gás, por favor. O nosso Lucas Quiles aqui, nosso pessoal que tá trabalhando nos bastidores aqui, já vai auxiliar. Isso aqui pra mim, por favor. Isso aí, porque o papo ótimo, é bom, obrigado. Seca a garganta, né? Tem que se hidratando mesmo. Então, só para eu retomar o raciocínio, tranquilo. Que aqui assim, no holofote mesmo, né? A gente vai falando. Então segura aí, enquanto você toma a sua água, deixa eu dar um recado importante para você que está me assistindo aqui, para todo mundo que está acompanhando o podcast Mundo Empresarial, principalmente você que é empresário, né? Tá gostando desse papo bom, assim como o Lucas Quiles tá aqui nos bastidores, e também o Lucas Estevam tá aqui contando histórias bacanas, né? Vivências empresariais. Você também deve ter uma história muito interessante, né? Então, quer participar do podcast Mundo Empresarial? Quer mostrar o que você vende, o que você faz, o trabalho que você desenvolve e compartilhar um pouco da tua história também? Então, entre em contato com a nossa equipe, descubra como participar do podcast. Como eu disse, temos uma grande audiência, são quase 140 mil inscritos em nosso canal e isso aqui acaba sendo uma grande vitrine, dá muita visibilidade para tua marca, para tua empresa, para o teu nome. Tenho certeza que assim como o Lucas Estevam tem uma bonita história, a tua também seja tão interessante. Então, venha, participe, compartilhe aqui no nosso podcast Mundo Empresarial a tua história, tá bom? Estamos indo para o 3º ano de sucesso do podcast e o programa Mundo Empresarial na televisão já são 10 anos. Mais de 7 mil empresas, 7 mil entrevistas e entrevistados participaram aqui com a gente e você pode ser o próximo dele, tá bom? Vai ser um prazer te receber. E como falei, além do YouTube, você pode ouvir esse conteúdo no Spotify e também na Apple Music. É só procurar aí por podcast Mundo Empresarial. Agora, retomando o nosso assunto aqui, fala um pouco sobre essa parte, né, de infraestrutura, de hospedagem e de montagem e criação desses servidores. Eu me perdi aqui antes de tomar água. Tranquilo, vamos lá. Então, bom, a gente tem toda essa questão que eu comentei, né? Que o pessoal tá banalizando um pouco o produto e tem essa dificuldade de entender a complexidade dele. E eu percebia que quando a gente trazia isso para as pessoas, era muito fácil de dar problema, da pessoa não cuidar direito, tem um erro na instalação, como que isso aconteceu, porque tem atualizações, até para melhoria da segurança de cada componente, enfim, tem bastante coisa. Aí eu falei assim, olha... Fora o fator segurança, tá? Porque pouca gente sabe o como isso é importante. A pessoa só aprende o como isso é importante quando tiver um problema. Ai, meu Deus do céu. É quando tem um problema ou quando é assim, ela começa a virar um alvo, que eu falo, que é porque você começa a ganhar tráfego. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem um mercado de aposta, certo? Sim. O que as pessoas fazem? Eu vou falar isso aqui, isso existe, tá? As pessoas roubam tráfego de projetos online para poder desviar para um site que vende coisa de aposta. Então, por exemplo, a pessoa tem uma landing page, compra aqui meu negócio do Tigrinho. Aí ela vai lá, rouba teu tráfego, ela põe um bot para fazer isso, só para migrar para outro site. Exatamente, para não ter que pagar o tráfego, por exemplo, até porque não pode anunciar, né, essas coisas, tem políticas contra isso em Google, no Meta, né? Sim. Então, inclusive meu irmão já está no suporte dessa parte de anúncios do Meta e esse pessoal que fica forçando a política, né, da plataforma. Tá. Então ele fala que tem isso mesmo, eles têm que barrar, porque não pode. Sim. Então esse pessoal tenta direcionar tráfego através de malware, que acontece muito. Sim. Eu já passei por esse tipo de coisa. Então, quando o projeto cresce, a pessoa chega num ponto onde ela entende que ela precisa de mais proteção. E se você não sabe implementar isso,
Ainda mais tratando de um sistema, por exemplo, como o WordPress, que é uma plataforma open source. Para quem não sabe que open source significa código aberto, tá? Ele é que nem um Linux, você baixa ele onde você quiser. Você baixa e instala ele tranquilamente. Então, toda a parte dele de segurança, falhas, é exposto. A documentação dele está na internet. Então, não é um sistema que a pessoa não conhece. A pessoa sabe como é que é. Então, você tem que saber proteger aquilo. E, bom, dentro da Bfly, a gente teve muita oportunidade de ir se especializando nisso, porque eu assumi os servidores desde o começo, né? A gente já tinha uma expertise, mas com o surgimento do departamento de segurança deles, a gente falou assim, olha, eu quero ter esse produto para outros clientes também. E eu consigo assumir essa responsabilidade. E aí foi quando a gente falou assim, olha, vamos vender suporte base para as aplicações, mais a hospedagem junto numa infraestrutura especializada para aquele sistema operacional. O cara, eu pego muito site WordPress, até porque hoje ele representa pelo menos 47% da internet. Caramba! 80% é muita coisa. 80% da internet é PHP e 47% é WordPress. Então, assim, a gente pega muito. E precisa saber proteger esse tipo de coisa, não tem jeito. E aí, o que acontece? Isso tem tido uma aceitação muito boa. Porque as pessoas não têm conhecimento e não querem se preocupar com isso. E às vezes a pessoa tem campanha, faz tão mal para a qualidade, para a credibilidade da sua marca. A pessoa entrar no seu site para ver uma informação, querer preencher um formulário para te marcar uma consulta, comprar alguma coisa, marcar uma reunião, entender o que você vende e aparece um negócio de aposta, sabe? Sim. Não faz o menor sentido você ficar sendo redirecionado por causa de malware. Então, a gente entrou com isso. Eu percebi que o produto só entregue, ele acabava virando um problema. Claro que tem gente que ainda fala, não quero, e tudo bem. Ninguém é obrigado a comprar nada, né? Mas eu senti que para o produto ficar completo, eu tinha que ter isso. Bacana. E aí foi quando a gente desenvolveu essa parte de servidores. Olha só, hein? De repente você que está passando por uma necessidade como essa, né? Você que de repente aí, né, tem um desenvolvedor web, mas ele de repente não domina essa área, né? Aí, ó, oportunidade de você conhecer um pouco mais da Ledev Digital, quem sabe aí ampliar os negócios, de repente melhorar a parte de website. Bom, antes deixa eu falar aqui para você, para todo mundo que está nos assistindo, da Print, que é a nossa empresa parceira, referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Atenção, se você aí precisa de adesivos, cartões de visitas, rótulos, embalagens, enfim, ou qualquer outro tipo de material gráfico personalizado, brinde, um brinde bonito, né, para estampar a identidade visual da tua marca, entre em contato com a Print, que é referência nacional e entrega um atendimento de qualidade, para quem vive o dia a dia dos negócios, com rapidez, ótimos preços, qualidade dos produtos e uma infinidade de opções, viu? Acesse o site lá, print.com.br e descubra como levar a identidade visual da sua marca para um outro patamar. Muito obrigado a Print, junto com a gente aqui no podcast Mundo Empresarial. Bom, agora, o Lucas, me conta, da onde veio o nome Ledev? Por que Ledev Digital? Qual a explicação disso? O nome, eu acho que o nome, para ele ser interessante, ele vai se formando, né? Normalmente não é algo que você inventa, assim. Então, no caso, ele foi encurtado com o passar dos anos. A minha esposa, ela chama Aline, inclusive é sócia na empresa, ela faz a parte do financeiro hoje pra gente. E aí o apelido dela é Line, então o L. E o meu sobrenome é Estevam. Tá. Certo? E assim, eu uso meu sobrenome porque eu gosto, tipo uma herança, que até eu gosto de comentar isso para as pessoas, porque meu pai é conhecido como Estevam no mercado publicitário. Tá. E era engraçado quando eu ia fazer entrevista numa agência e conheciam ele, né? Então eu falo que eu sou tipo a segunda geração, então eu gosto de usar o sobrenome. Bacana. E aí a gente pegou a primeira letra do meu sobrenome e a primeira letra do apelido dela, e era LE Desenvolvimento Web. Tá. A ideia era muito grande. Tá. E era muito difícil de apresentar, inclusive em proposta comercial ou comentar isso para as pessoas. Aí a gente resolveu encurtar. Então virou... Qual que é o apelido, né, de quem faz essa parte de desenvolvimento? Dev. É um apelido, né, de quem é desenvolvedor. Chama de Dev. Sim. Então virou Ledev. A gente juntou tudo. E o digital, porque a gente, tem essa veia do marketing também, desse trabalho de presença online que a gente fala, né? Que a especialidade da empresa é cuidar da presença online do negócio, entendeu? Então,
por conta disso, acabou formando o nome. Então, ele não foi uma ideia do nada, ele foi criando e se transformando ao longo dos anos. Bacana. Viu? E com relação... Eu soube que vocês têm projetos futuros, né? De cursos, principalmente aí o LEDEV Academy, seria isso? A gente comentou na entrevista quando fez. É um projeto para o futuro, porque é muito complicado essa parte de infoproduto, tá? Todo mundo que eu conheci que fez um trabalho sério, a pessoa geralmente trabalhou por 1 ano e meio desenvolvendo o produto, né, de fato. Tá. E até entendendo que lugar que ela pode colocar esse conteúdo, né? O que é interessante. Por exemplo, hoje no mercado, para mim, não faz sentido aprenda a programar do zero, porque tem um monte de gente fazendo isso. Então não faz sentido para mim colocar algo nesse patamar. Sim. Então a gente tem buscado entender dores muito específicas e até mesmo coisa relacionada à melhoria de processo ou até como que eu insiro da melhor maneira possível a inteligência artificial no meu trabalho. Isso voltado para um desenvolvedor, por exemplo. Mas claro que dá para fazer com várias frentes, né? Mas falando de um desenvolvedor, como que eu faço isso da melhor forma possível, né? Porque as pessoas muitas vezes não sabem utilizar. Tem essa dificuldade. Então, eu acho que no Academy da LEDEV, eu pretenderia abordar dessa forma. Pegar dores muito específicas para profissionais que estão na área já. E às vezes entrou uma coisa nova, ele quer entender a melhor maneira de... chegou pra gente aí. Um cafezinho. Ele quer entender a melhor maneira... Obrigado, vou deixar aqui no canto. De estar desenvolvendo isso e como que ele pode... Deixar aqui junto da água. E como que ele pode implementar isso no dia a dia, porque às vezes a pessoa não tem, por causa do trabalho, tempo de gerar essa solução por conta própria. Sim. Então é legal esse tipo de especialização, né? E algo para agregar valor mesmo na carreira da pessoa. Porque infelizmente, ou felizmente, eu vou ficar no meio termo, a faculdade ela ensina a base pra gente. Sim. É muito comum a pessoa sair de uma faculdade de análise de sistemas, desenvolvimento de sistema e ter que bater de frente com uma tecnologia que ela não ouviu falar lá. Só que lá ela aprendeu lógica de programação, aprendeu o fundamento do negócio, né? E aí agora ela precisa desenvolver uma stack, que é a stack que é trabalhada no mercado. Então, para esse tipo de demanda específica, a gente tem pensado muito sobre essa parte da LEDEV Academy, até para usar para os nossos próprios funcionários. Porque a gente forma pessoas. Então, beleza, eu tenho um lugar que eu gosto de tirar ali as minhas formações, o lugar que eu gosto de comprar certificação para os meus funcionários, tenho. Mas você ter a experiência de pessoas que trabalham no dia a dia ali da empresa e conseguir tirar isso, espremer dentro de um produto para apresentar para os seus funcionários e até agregar no treinamento deles, eu acredito que o LEDEV Academy não só serviria para o mercado, mas para treinamento e para formação desse pessoal que a gente tem aí no nosso time de colaboradores. Claro que isso ainda é um projeto futuro, tá no papel. É um projeto que tá no papel, porque a gente vem reformando muita coisa, a gente tem buscado atender toda essa demanda que tem chegado dos clientes que a gente possui e novas oportunidades de parceria. Então, é um projeto que ele é muito delicado, ele é pessoal para mim. Então, eu quero fazer ele direito. Eu acho que é algo para os próximos 2 anos, mais ou menos. Muito, muito bem. Tudo está sendo bem estruturado, né? Eu gosto de crescer devagar. Eu acho que crescer, não devagar, mas crescer com consciência e responsabilidade. Consciência e consistência. Isso, exatamente. Eu acho que esse é o melhor caminho para qualquer negócio. Você se desenvolver de uma forma sólida, manter as bases, entender como fazer o processo da melhor maneira possível, e aí você está implementando as coisas novas. E como eu falei, é um produto que é pessoal para mim, é um produto que eu acho importante. Eu sou consumidor de infoprodutos, né? Sim. Gosto bastante, e eu acho que eu não aceitaria fazer isso de qualquer jeito, sabe? Então é um projeto que a gente tem discutido muito dentro da empresa, porque ele tem essas duas frentes, né? Atende tanto o mercado como o nosso próprio treinamento de funcionários. Então, você que de repente é dessa área aí, se interessou pelo curso, aguarda, né? Vai acompanhando aí, siga a LEDEV Digital nas redes sociais, enfim, esteja por dentro de tudo que eles desenvolvem lá. Até manda mensagem pra gente, fala, gostaria de ter um negócio assim, porque não acho no mercado. A gente tá sempre olhando, porque é interessante, né? Você saber o que o público tá
sentindo falta, né? Sim, sim. De ver. Bacana. Você falou muito sobre inteligência artificial, né? Bastante. E lá vocês, como que utilizam ela no desenvolvimento aí do trabalho dentro da Ledev Digital? Cara, eu adoro falar sobre isso porque eu sinto que é um tabu para muita gente e tem muita gente que não encara a IA da melhor maneira possível, né? Então, por exemplo, a IA, ela não substitui ninguém. Não estamos lá ainda. É importante falar. Tá? Não chegamos lá ainda. É essa aqui? Isso, essa tá. mesma. Não chegamos lá ainda, tá? Ela não substitui ninguém. Tá? Ainda não. Ela melhora. Ela melhora. Melhora o processo. Se você... Depois desse ainda, eu fiquei com medo, hein? Então, ainda. Sobre isso. Então. Vamos devagar, assim. É que tem um pessoal É aquela coisa, eu não sei se eu fico com medo ou se eu fico aliviado, né? Aliviado vamos agora, só mas com focar medo... nas artes e o trabalho duro, quem faz é o robô. Não, Tá. não. Na dúvida, Alexa, você é linda. É bom. Obrigado, olha lá. É bom. Viu só? Tem que tratar isso, bem tá. assim, né? Porque no futuro a gente não sabe, né? Vai que ela domina tudo. Já tá dominando, E né? existe isso. Tem gente que fala que agradece o chat GPT porque numa situação dele dominar, se a gente não sabe, né? ele vai te tratar melhor, porque você era legal com ele. Obrigado, Enfim. viu, Alexa? Um beijo. Me manda um beijo também, Alexa, por favor. Não, ela... Eu tenho que melhorar minha amizade com ela, não tá ainda... Ai, Deus. Tá bom. Ela é amiga do Lucas Quiles. Desculpa, viu, Alexa? Mas tá bom, vamos lá. Seguindo a nossa conversa aqui. Tem muita gente que tem essa questão. Inclusive, eu já recebi pedidos de vários clientes diferentes para implementar automações que são, às vezes, um pouco surreais, assim, porque não dá para fazer, né? Só que ela é tão inteligente quanto a pessoa que tá perguntando as coisas para ela. Esse é o trabalho da IA. Tipo, por exemplo, se você entregar a IA na mão de alguém que quer desenvolver um sistema para processar pagamentos, e a IA sabe fazer. Sabe fazer, né? Vou colocar bem em aspas, assim. Sabe fazer. Inclusive, tem IAs especializadas em geração de plataformas hoje em dia. Tipo, que trabalham, por exemplo, diretamente com o back-end, tipo o Supabase, tem o Lovable agora, que você vai lá, digita o seu prompt e ela gera a aplicação para você, né? Só que, assim, tem vários erros e várias camadas de problema, mas enfim. A gente tem esse cenário, né, onde as pessoas querem estar utilizando, pensando nesse tipo de processo, a IA consegue fazer. Só que, se você não tem conhecimento daquilo, você não consegue filtrar o que está interessante de fato e não consegue entender o caminho que aquela inteligência artificial está querendo guiar a tua aplicação. Então, eu falo que ela é tão inteligente quanto quem pergunta. Quando eu utilizo, eu tenho a sensação de que eu tenho superpoderes. Não tem como definir de outra maneira. É literalmente isso. Porque eu vou lá, eu tenho todo o processo na minha cabeça. Eu escrevo... Os meus prompts são os melhores. Eles são desse tamanho, assim. Eu escrevo umas coisas assim maravilhosas. E ela obedece uma diretriz que eu já tenho pré-organizada. Porque você precisa estruturar como você quer que ela trabalhe. E eu tenho documentos para treinar ela, né? Para seguir um protocolo específico. E dessa forma, eu consigo utilizar ela para acompanhar, ser um assist, né? Um copiloto do trabalho. E fazer com que eu diminua a passividade de erro, porque o programador ele erra, é normal. Sim. Na hora de montar documentos, até por exemplo, coisas que são muito direto ao ponto, sabe? Eu vou te dar um exemplo assim. Eu preciso fazer um slide, beleza. Eu não vou começar ele linha por linha do zero. Eu tenho bibliotecas onde eu posso consumir esse tipo de coisa. Mas quando o programador ele vai fazer, ele tem uma forma dele meio única. A IA eu consigo estabelecer um processo e fazer com que 15 pessoas trabalhem do mesmo jeito, entendeu? Sim, padronizar, né? Exato, então ela ajuda muito. Outra coisa, é muito comum quando você entra no mercado, você, por exemplo, é júnior, ou você tem um desenvolvedor que é júnior. E aí essa pessoa, ela tem medo, ela tem ansiedade, ela não sabe se ela está contribuindo para a empresa, ela não sabe se ela está ajudando. Isso é super comum, super comum. Todo mundo já passou por isso, eu já fui estagiário, entendeu? Todo mundo já passou, então eu respeito isso. A IA acaba sendo
a fonte de coragem da pessoa. Principalmente quando você pega alguém que quer aprender. Porque aí depois ela pede pra IA resumir o que foi feito, ela consegue trabalhar com uma stack que ela nunca trabalhou, construir uma coisa que ela nunca fez com muito mais confiança. Porque antes você tinha que pegar o cara, por exemplo, eu quero construir um CRM que ele precisa ser entregado com um sistema de pagamento. Aí você dá isso para um time ali de desenvolvedores que nunca mexeu com aquilo. Para você fazer aquilo dar certo, você ia perder um bom tempo. Sim. Talvez ali alguns 2 meses de pesquisa, de desenvolvimento de protocolo, enfim. O desenvolvedor entender aquilo, né? Porque ele nunca fez. Sim. Você tá entendendo? Ele nem tem confiança, às vezes, pra fazer. Ou às vezes coisa simples. Eu preciso criar uma animação aqui nesse thumb desse vídeo que é muito diferente, eu nunca fiz. Cara, com a inteligência artificial, ele consegue ter insight para onde seguir. Sim. Ele passa o problema. A inteligência artificial... Cara, tem uma foto que eu adoro. Isso eu tô falando até agora no ambiente de desenvolvimento web, tá? Sim. De programação. Eu adoro essa foto. Porque, assim, é uma foto... Sabe o Tartaruga Ninja? Então, eu esqueci o nome do rato, que é o mestre deles. O Splinter. Isso, Lucas. Obrigado. Lucas Quiles assistiu muito na infância, Tartarugas Ninjas. Enfim, o Splinter. E aí tá as tartarugas bebês, que eles estão de mão dada, assim, de costa, né? Aí tem todos eles pequenos e o Splinter, tipo, acho que no momento que ele achou elas, não sei. E aí em cima... Tem a logo de cada inteligência artificial, acho que são as 4 principais do mercado. Tem o Deep, aí tem o GPT-4, tem o Gemini. E aí o mestre Splinter, em cima da cabeça dele, tá o logo do Stack Overflow. É maravilhoso isso, porque o Stack Overflow, ele existe até hoje, ele era um fórum. Era tipo assim, você tinha um problema, você publicava lá e vinham outros programadores te ajudar a resolver. Então a gente fala que o conhecimento do GPT-4 de dev veio tudo do Stack Overflow, entendeu? Veio tudo dessa interação. Sim. Então, ele tem um consumo de documentações, assim, muito grande. Só que você precisa saber perguntar as coisas para ele. Então, o desenvolvimento pessoal do dev é muito importante. E é por isso que a gente forma as pessoas para que ela fique mais inteligente. E a IA, ela só trabalha de forma eficiente e inteligente. E isso tem estudo que prova isso, porque o pessoal já tentou treinar módulos de IA com outras IAs. E a segunda geração fica mais burra que a anterior. Então, a IA precisa de pessoas para ser inteligente. E é por isso que a formação deles é tão importante. Então, assim, a gente usa a IA para dar segurança, para padronizar processo, para desenvolver processo e entender como a gente pode agilizar certos ambientes do trabalho, porque tem coisa que é muito repetitiva mesmo. E aí, quando você coloca a IA, você deixa o trabalho mais fluido. Cara, geração de briefing, produção de conteúdo, se você já tem um conhecimento da marca, formatação de texto, às vezes a pessoa tá com um bloqueio criativo, e então ali você tem a IA criando coisa o tempo inteiro para atiçar a sua mente, você conseguir aprovar algo, faz muita diferença. E é assim que eu acho que ela tem que ser utilizada, e é assim que a gente procura utilizar lá dentro, da LeDev. Que bacana, hein? Que aula, hein, meus amigos? Então, de repente, aí, ó, se você tava em dúvida, né? Se você tinha uma opinião formada a respeito da IA e, de repente, olhava com certo... como que a gente pode falar? Um certo preconceito, de repente, aí, ó. O Lucas tá aqui pra... medo, colocando isso, preconceito, medo. O Lucas tá aí pra, de repente, dando a opinião dele e você pode... concordar ou não, né? Mas a explicação é muito convincente. Muito bom. Mas é legal, importante de ouvir, né, a forma como que vocês estão utilizando essa ferramenta tecnológica aí no auxílio, no dia a dia lá da LeDev Digital. Bom, agora me conta, nesses 17 anos, aliás, 2017, estamos indo 8 anos. Nesses 8 anos de LeDev, qual foi o momento mais desafiador até aqui? Uau, momento mais desafiador. Eu acho, sinceramente, a gente ficou 3 anos com um cliente só, né? Que tudo bem, eu adoro o trabalho lá com eles, eu acho que é um trabalho muito rico. Ele tem as suas dificuldades, como qualquer trabalho, mas é muito rico. Só que, por que eu falo que foi desafiador em 2023? Eu desliguei meu motor de venda. Eu desliguei. E todo mundo fala que o motor de venda, numa empresa, ele é uma ferramenta muito importante. É o coração da empresa. Afinal, a empresa é uma instituição que tem que gerar lucro para existir. Sim. Né? Então, você precisa ter faturamento, logo você precisa vender. E eu desliguei por 3 anos.
Sim. Desliguei por 3 anos. E aí eu falei assim, cara, eu preciso ligar de novo. E esse processo de ligar esse motor, colocar as coisas, conhecer pessoas, ir para o mercado, entender quem é o melhor cliente para a LEDEV nessa situação que a gente está hoje, quem que compra, quem que valoriza o melhor produto, foi muito difícil. Uhum. Eu acho que eu passei... eu já tinha faturamento, então obviamente a gente não se preocupava, mas eu acho que eu passei quase 1 ano, assim, tentando entender para que direção que eu vou. O que eu faço para ligar esse motor de novo. Já tive fornecedores, inclusive do segmento de marketing, olha que loucura. Porque a gente a gente continua sendo uma agência de marketing, mas eu tenho esse contato muito forte com o mercado, né? Fui em outras pessoas para poder comprar serviço, comprar pesquisa e entender como a gente se posiciona. E até hoje eu faço isso. Para chegar tentar chegar na comunicação perfeita para o serviço que a gente tem. Esse daí, com certeza, foi. Porque foi algo assim que a gente sentiu, sabe? Falou assim, olha, foi legal. A Bfly foi um cliente hiper importante. É um cliente hiper importante. Tá com a gente até hoje. Mas desligar esse motor de venda por 3 anos e não ativar mais foi realmente uma coisa que causou impacto, assim, para a gente entender a dificuldade da volta, sabe? Uhum. É interessante. Estamos aqui conhecendo um pouco mais de Lucas Estevam, da LEDEV Digital, lá de Americana, Isso, região metropolitana de Campinas. Hoje atende o Brasil todo? Sim, a gente atende. Eu gosto de focar na parte do interior de São Paulo e São Paulo, porque eu tenho gosto de visitar o cliente, às vezes é importante fazer uma reunião, às vezes é importante você estar disponível, né, para algum tipo de presencial. E então a gente tem, às vezes, um foco ali na região do interior de São Paulo e na própria capital, mas sim, atende o Brasil inteiro e até fora. Eu tenho projeto em 5 países diferentes que a gente já entregou, porque funciona no remoto, né? Inclusive, a empresa toda trabalha e funciona no digital, que é uma coisa que a gente tem muito orgulho, inclusive. Eu gosto disso. Acho que entrega uma performance maravilhosa. A gente tem o escritório, eu uso para entrevista, eu uso para reunião com o cliente, mas o trabalho do pessoal acontece remoto. Eu tenho um funcionário em Distrito Federal, Bahia, eu tinha até pouco tempo um funcionário que morava em Palmas do Tocantins. Nossa. Então era cada um. Às vezes acho que até o fuso horário era diferente. Sim. Na verdade, eu trabalhei com um dev do Amazonas, que eu tinha que fazer reunião com ele, o fuso horário era diferente, cara. Era 1 hora, acho que assim, de diferença, mais ou menos, que é o tempo lá. Ele é de Manaus. Eu falei assim, cara, eu adoro isso, eu acho que a produtividade é muito boa e fora que traz, assim, uma visão de empresa de tecnologia mesmo. Eu tô usando tecnologias para tornar isso possível. Sim, né? sim. Ferramentas e assim por diante. Então, é isso. Que papo bom. LEDEV Digital, uma agência de marketing com uma veia muito forte nessa área tecnológica, desenvolvedor web, enfim, realizando aí um trabalho muito bacana. Ao longo desses 8 anos de história, né? 8 anos da LEDEV, o Lucas com mais de 10 anos na área do marketing, na publicidade, uma herança familiar aí do pai, do irmão, e que está fazendo com que cresça cada vez mais, né? Parabéns, viu, Lucas? Muito obrigado pela presença, pela participação. Gostaria das suas considerações finais. Deixasse uma mensagem para quem ainda não conhece o teu trabalho, o trabalho da LEDEV Digital e, de repente, quem ainda não aposta tanto nesse trabalho de desenvolvimento web e ter aí uma hospedagem, a parte do servidor. Presença aí. digital no geral, né? Isso. Eu acho que a mensagem que eu posso deixar para as pessoas nesse segmento, acho que confiança é tudo, assim. Porque a gente está falando da frente que vai captar aquilo que pode ser um potencial cliente da tua empresa, né? Então, eu acho que você está sempre conhecendo as pessoas que, bom, enfim, você tem conversado e que pode estar aí se tornando um grande parceiro dessa presença digital do seu negócio. Procure entender se você está se posicionando direito, porque nada é mais poderoso na internet do que o tráfego orgânico, aquele que chega pela intenção da pessoa de fazer uma busca e cair ali
né? Nada é mais poderoso do que isso. Sim. Nada é mais poderoso. Tem gente que gasta rios de dinheiro, mas a gente já entendeu que o tráfego pago, ele não gera tanta conversão quanto o orgânico. E o orgânico, ele é juro composto, né? Ele é gerado com o tempo, não tem jeito. É um trabalho que é feito devagar e que é feito, inclusive, somado às suas campanhas de tráfego pago, que a gente fala, né? Então, procura entender, você está se posicionando direito, o que você pode fazer para melhorar, como que é a sua busca base ali no search engine que a gente fala, que é um Bing ou o Google, que é o principal, como que tá ali, o que aparece quando escrevem o nome da sua empresa, porque isso faz diferença. Você ser bem avaliado no ambiente online faz diferença. A primeira busca das pessoas hoje é no digital. Se eu quero entender um serviço, eu quero arrumar até, não sei, um dentista novo, a pessoa pesquisa no TikTok, pesquisa no Instagram, sabe? A pessoa vai lá e escreve pra ver se tem vídeo do cara. Então, assim, quem tem presença e quem tem avaliação de estabelecimento passa com credibilidade. Que hoje ninguém compra nada sem olhar na internet. É o primeiro destino. Ninguém sai procurando na rua ou pega o carro e sai passeando, passando na frente dos estabelecimentos. Antigamente era assim, hoje não mais. Hoje ninguém mais. Hoje é o Google direto, não tem jeito. Então, assim, a presença digital, ela muda o negócio e eu acho que tá cada vez mais se tornando muito importante. Inclusive, eu tive uma conversa com meu pai, esses tempos atrás, porque meu pai veio do offline. É isso que eu ia te perguntar agora. Como é que é? Porque, assim, teu pai, você falou, tem quase 40 anos aí na área publicitária. Como que tem essa convergência, né, do teu pai, toda a experiência do offline, para você e teu irmão, muito dessa área digital, dessa modernidade toda? Como que vocês se convergem? Então, cara, isso é interessante, porque, assim, o meu pai, ele migrou bem. Porque, de certa forma, até porque ele mexe com a parte orçamentária, né, das campanhas hoje em dia. E aí a gente tem conversado, eu perguntei pra ele, falei, pai, como que é essa questão do investimento, né? Hoje, por exemplo, quase ninguém conhece a marca que meu pai trabalha hoje. Ele faz o gerenciamento para as campanhas da Coca-Cola. Eu acho que ninguém conhece. Eu acho que ninguém conhece. Mas se alguém conhecer, é isso que ele tá fazendo lá. Sei. A agência dele cuida disso, ele tá na parte do gerenciamento de campanha. Eu perguntei como é que é isso. O pessoal investe ainda muito em mídia offline. Ele falou, cara, tá quase igual à internet já. Porque houve uma época, eu peguei a transição, ele trazia as planilhas para casa, tipo, 500 mil um comercial na Globo na época, hoje acho que tá 800, mas na época era 500 mil, 30 segundos ali na novela. E aí, as de digital era 1 milhão por ano, e assim, marca Brastemp, Ponto Frio, sabe? E essas marcas estão investindo isso é pouco, né? Porque o orçamento da Coca para anual de marketing é muito grande. Eu acho que beirava ali, acho que uns 400 milhões de reais que a Coca investe em média por ano, né? E assim, o que acontece? Hoje, ele traz as ferramentas para falar pra gente, você já vê coisas muito mais expressivas, 30, 40 milhões em digital. Então, assim, tem crescido muito e eu acho que ele pelo menos comenta assim, né? Tá bem páreo com o que o pessoal investe em offline. Inclusive, a conexão, né? Por exemplo, a pessoa tem um programa na TV, mas aí tem como você assistir no streaming daquela emissora. Tem como você ver outras continuações. Tá então, no digital também, eles estão tentando sempre conectar, porque o digital veio pra ficar, entendeu? Não vai ter outra saída. E o teu pai acompanhou essa evolução também? Foi. Precisou, né? Pegou muito. Foi bem legal, que ele pegou bem a transição, né? Ele entrou em 90 na publicidade, aí as coisas foram, tipo, medindo. E ele sempre trazia essas coisas pra casa, né? Pra conversar com a gente. Tanto que, assim, eu fiz marketing, meu irmão virou publicitário, acabou pegando, né? Essa influência. E isso foi muito legal. Eu pude ver números dessas mudanças, porque realmente tá muito expressivo hoje. E é legal para as duas partes, né? Tanto para você ter o teu pai como referência e, assim, ter uma escola de como era antes do digital. E pro teu pai também é importante, né? Ele já tem todo o know-how, toda a experiência viveu tudo, né? offline com essa modernidade. Você e teu irmão trazendo inovação para ele, né? Sim, não, a gente conversa muito sobre isso. É bem legal quando a gente vou lá tomar uma cerveja em casa e a gente bate esses papos, né? Porque ele traz essa época, fala, pô, como era... O
cara comprava totem comigo, comprava outdoor. Meu pai vendia muito outdoor em São Paulo, aí depois não podia mais vender. Aí ele começou a vender, os caras compravam no interior. Inclusive ele tem um amigo que mora no sul que comprava muito... Ele comprava muito espaço de outdoor desse cara. Sim. Enfim, e pegou toda essa parte do digital. Ele não conseguiu entrar, vamos dizer assim, no planejamento direto. Ele fala que ele tem dificuldade com as certificações, com a plataforma. O cara veio do off, o cara vendia spot de rádio, entendeu? Sim. É diferente, não tem jeito. E aí, mas assim, ele tá nisso hoje, ele ainda trabalha, né? Mas na parte orçamentária. Então ele gerencia o dinheiro para as campanhas de mídia. E aí, bom, ele tem... Ele viu o crescimento do quanto que a galera colocava no digital antes e o quanto que se põe hoje. Agora, certamente era um valor bem irrisório. Sim. A gente tá falando... Perto do que era do offline, né? E hoje você falou tá 50, pau a pau. Tá praticamente. Porque tem o investimento em influenciador. Não é só Facebook, não é só Google. Sim. Não é só Instagram. Tem o investimento em influenciador também. E também é parte do digital, né? Você comprar ali o espaço do influencer. Isso. Então, pô, a gente conversa bastante dessas coisas. É um papo bem legal. Bacana. Muito obrigado, Lucas. Estevão participando hoje aqui do podcast Mundo Empresarial mais uma vez. Eu que agradeço, foi um prazer. Seja mais do que bem-vindo, volte sempre. Quando tiver novidades, por favor, venha tomar um café com a gente. Vai ser um prazer conhecer um pouco mais o trabalho da Ledev Digital. Obrigado, gente. Sucesso para vocês, foi um prazer estar aqui. Valeu. E você que me acompanhou até aqui, muito obrigado também por essa grande audiência. E faço convite, compartilhe esse vídeo para seus contatos aí, para outras pessoas que gostam desse assunto, de papo bom, e possam conhecer mais o trabalho da Ledev Digital, do Lucas Estevão. Enfim, com certeza, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, fazer com que que esse vídeo chegue a mais lugares e possa, de fato, aí gerar conexão, né? Oferecer o serviço que a Ledev Digital oferece para outras pessoas que precisam do trabalho que é oferecido aqui, tá certo? Muito obrigado também a Print, referência nacional em soluções gráficas personalizadas, mais uma vez junto com a gente no podcast Mundo Empresarial. A gente se fala numa próxima oportunidade. Até mais.